Isso. Então, ele fala mais ou menos dessa textualidade, né? Ele explica o que que seria essa textualidade dentro do contexto indiano, vamos botar assim em geral, todos esses textos, principalmente os Upanishads, né? Esses textos que são considerados sagrados, a gente pode colocar assim, justamente porque a partir de um diálogo, né, são textos de revisitação de um contexto, né? Onde um mestre e um discípulo apto, né, aquele discípulo que está sendo iniciado, a gente pode pegar o próprio Arjuna e o Krishna, né, pelo diálogo, pelas demandas existenciais do mestre, você pode revisitar um contexto e o mestre vai instrumentalizar aquele conhecimento que esse texto tem para poder provocar no discípulo ali iniciado essa transformação final, digamos assim, que ele chama aqui, inclusive, de uma teleologia metalinguística, né? Assim, que é essa transformação final do ser a partir do texto, né? A partir do diálogo. O texto aqui é diálogo, né? É muito complexo. Que ele chama até o termo do Gadamer, que é aplicações hermenêuticas, que seriam justamente as diversas instrumentalizações de um mesmo texto, que geram, na verdade, esse texto ele gera várias hermenêuticas, né, várias escolas hermenêuticas que são justamente essa questão de adaptação a contextos diferentes de interpretação filosófica, mas que no final das contas o que vale é a eficácia dela. Né? Se ele transforma, o texto ainda tem esse status de texto sagrado, vamos colocar assim. Então, e ele também tenta aqui tirar essa ideia de que, então, se tem várias interpretações, se tem, né, várias leituras, isso pode parecer uma certa heresia, né? Uma contradiz a outra, muitas vezes, só que é tudo uma questão de percepção, porque não, na verdade, não contradiz, né? São caminhos diferentes para te levar a essa transformação, caminhos hermenêuticos, inclusive. Então, ele finaliza, inclusive, na página 98, o primeiro parágrafo, ele finaliza justamente falando isso, que não há margem, né, para essa dissociação ocidental entre território da explicação verdadeira, ortodoxia, e território das dissidências heréticas, a heterodoxia. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer é que não tem margem aqui para você falar que essas aplicações hermenêuticas, essas diferenças de caminhos dentro de um mesmo texto, de escolas, de interpretações, de comentários, são hereges, assim, né? Não, aqui o texto realmente ele admite essa pluralidade, e que é um dos fundamentos do ensinamento, né? Que é justamente adaptar a contextos diferentes, né? Para você ensinar, talvez seja a nossa maior dificuldade no Ocidente aqui, né? De, né, de achar que todo mundo é igual e você não adaptar tanto os ensinamentos, né? Então, aí ele fala que o Gita ele vem das Sampradayas, né? Seriam as escolas específicas de ensinamento, que é essa ideia do Guru Shishya Parampara, né, que é a transmissão oral do conhecimento. E essa oralidade também vai muito além da moralidade que a gente entende. Na verdade, essa oralidade é contexto, é performance, né? E, e que esses textos são legitimados pelas suas eficácias dentro das escolas, com as suas linhagens de mestre, né? É isso que ele diz. E depois ele entra para falar então do Avatara, né? Ele fala um pouco do que seria um Avatara, né? Fala inclusive do termo Avatara, que vem da raiz tr, né? Tr, que é o tri longo, né? Alina, se me corrige no sânscrito também, que a gente que está junto, tá? Que é essa raiz que quer dizer atravessar, né? De cima para baixo ainda, que ele diz, Avatara seria se atravessar de cima para baixo. E
E ele destaca principalmente que o Avatara, ele é um ser completo, né? Ele é um ser, ele é uma manifestação do absoluto né, de forma assim radical, é o absoluto mesmo se manifestando através de uma personalidade, né, de um corpo que seja. Enfim, acho que é isso que ele destaca nessa primeira parte e fala da lista Vaishnavas, né, do contexto Vaishnavas de avataras, os avataras de Vishnu, que ele cita aqui duas listas, né, porque tem tudo na Índia plural, a gente nunca vai conseguir cravar nada, né? Tudo Ô, é Pablo, regional. eu estou com uma dúvida aqui, porque a gente fala dessas possibilidades de leitura, né, da tradição via, né, Shaktismo, Vaishnavismo, e a gente tem as escolas de pensamento, né, as escolas filosóficas. Dentre elas, né, Dueita, Adueita, né, enfim, ele destaca normalmente três escolas. E aí eu estava pensando em como é que se eu conecto, é, como é que se conecta uma coisa e outra, né? Por exemplo, eu posso ler o Vaishnavismo por uma perspectiva adueita e também por uma perspectiva dueita, ou seja, né, pela via da dualidade e pela via da não dualidade. Eu posso fazer essas leituras diferentes sobre o Vaishnavismo? Então, é, existem comentaristas das escolas, o Gita, né? O Gita é um texto que está ligado ao Krishna, o Krishna ele é tanto visto como um avatar de Vishnu, como o Krishna tem o Krishnaísmo também, que aí ele não é nem o avatar de Vishnu, ele é o Krishna, ele é o Vishnu assim, Ele ele se vira o diferencia um Deus, pouco, né? ele virou Aham. não é nem avatar, né? E eu acho que dentro das escolas hermenêuticas, dentro dos comentários aos textos, né, no caso do Gita, você tem sim essa possibilidade. Não tem, desde que seja, se for um comentador, existem, né? E aí eu não conheço todos os comentários ao Gita, não sei se são todos Adwaita, né? Mas existem as escolas, eu acho que as principais escolas, que são aquelas que a gente fala, de Dueita, né? O Kevala Dueita, né? Todas comentaram Gita. Se não foram todas, a maioria. E, assim, e o que muda é só essa perspectiva filosófica. Um vai interpretar de forma dual e o outro de forma não dual. Mas é porque o problema, eu acho que assim, eu estou tentando raciocinar aqui, é porque o problema, no fim das contas, não é a dualidade, não é a pluralidade, né? É, é justamente o nosso erro sobre a percepção das coisas. Então, o Dilip, por exemplo, quando ele interpreta o Patanjali, por exemplo, que tem uma linha mais do Sankhya, que é dual, ele, no fim das contas, ele mostra para a gente que o Sankhya não tem nada de dual. Ah, mas eu acho que ele Tá? quer mostrar, não sei. Acho que ele. Eu Então, queria gente. Lá lembrar. no fim, lá, você lembra de lá no fim de tudo, você vai chegar à mesma conclusão. São só hermenêuticas mesmo. Então Uhum, tem, eu acho que tem. Eu não vou te cravar aqui, mas uhum, dentro eu acho que tem comentários duais do Krishna. Eu aham. acho não, acho que eu posso cravar, porque a escola do Dilip, que ele É que é Vaishnavista, a né? tradição dele é Vaishnava, Uhum. é ligada a uma narrativa do Krishna e é do Eita, Dueita ou Adueita? do Eita. É Uhum, dual Ele é ou dueita? a uhum. Não, da tradição dele família, não ele Ah, necessariamente. tá, Ele gente. tem uma tendência mais para o Advaita mesmo, né? Que é do Aham. não, Shankar. Eu mas queria a lembrar uma tradição dele, coisa. o mestre A dele família dele é. é de Agora, uma Roberto, tradição do pode Eita. ser um pouquinho mais complexo ainda. Mesmo naquele livro lá do Gavin Flood, ele fala o seguinte, que o Vedanta ele se aproxima um pouco mais do Vaishnavismo, mas que o Shivaísmo também pode ser visto de acordo com essas ramificações do Vedanta, entendeu? Porque o Vedanta ele não é uma propriedade só da tradição Vaishnava. Então, por exemplo, eu estava vendo, para mim é um pouco confuso ainda, porque tem o Shivaísmo da Caxemira, que ele até Ah, abordou. é muita Eu falei, coisa. gente, por que que ele pôs isso agora? Só para me confundir, porque eu nem entendi direito, por que que ele
Porque o shivaísmo da Caxemira me parece que também ele é monista, se aproxima mais do monismo. Então, ele pode ser visto, uma visão shivaísta dentro do Vedanta, nessas divisões das escolas. Então, a coisa é mais, Tá mais bom, Isso gente. mesmo. Que bom que não é simples. Então, tá, tudo bem. Então, Não, eu só queria lembrar falar. que, Fala, né? na verdade, eu me lembro dele ter comentado sobre, no mínimo, pelo menos 4 escolas, né? Que seria o Vaishnavismo, o não, aí são Shaktismo, Então, mas as aí não são religiões. escolas. Shivaísmo. Não é escola, né? É o que, São as então? religiões, as religiosidades, né? Pode colocar. É o quê? Pode chamar de vertentes aí do hinduísmo. Vertentes hermenêuticas. Não, Bom, vertentes Não. religiosas. Religiosas. Uhum. Que vem da E- matriz védica e tântrica juntas. Sim, mas que ele comentou que a gente, no olhar orientalista, vê a Índia, o hinduísmo, né, com vários deuses, mas que, na verdade, não são vários deuses. Na verdade, o Deus é um só, e ele é acho que Advaita, é de uma forma Sim, Advaita, acima dos deuses a gente tem o absoluto, que é Brahma. que é um só, que é para todos, é um só. Mas a sua forma como lidar com essa manifestação de Brahma, né? E manifestação é através dessas, como vocês falaram, Manifestações. religiões, exatamente, essas religiões em que o Shiva tem predominância ou preconiza, né? As escrituras sagradas, ou é o Vishnu, enfim, Shakti, mas que é um só, né? Então, Roberto, quando você pergunta, dá para poder ver de uma forma dualista uma tipo de religião que ela é não dual, né? Não foi essa a minha Foi essa a pergunta. pergunta? Não, a pergunta é, a gente tem lá as tradições, Vaishnavismo, Shaktismo, Smartismo, são 4 básicas. Eu posso olhar, por exemplo, para o Vaishnavismo pela perspectiva dual, pela escola filosófica dual ou pela escola filosófica não dual, eu consigo fazer uma leitura por escolas filosóficas diferentes de cada uma dessas, porque ele traça uma linha para o nosso estudo aqui, que é Vaishnavismo junto com Adwaita Vedanta. Essa é a linha de pesquisa, de análise que ele vai fazer no texto. Ele cria essa conexão. A minha pergunta é, eu posso fazer outros combinadinhos? A Lina tinha Fala, levantado a Lina. mão. A Alina tinha Fala, falado. Eu Lina. estou tentando achar no texto, que eu li um artigo dele, esse livro aqui, do Razão do Sabor de Mel, onde eu acho que pode ajudar a pensar. Porque ele, justamente quando diferencia a razão de religião, digamos assim, ele fala em 2 perspectivas, né? Uma mais superficial, outra uma razão de No aprofundamento. aprofundamento. Então, talvez fosse possível sim, porque se você olha o Vaishnavismo na perspectiva religiosa, você desenvolve uma perspectiva dual, né? Mas está aberta a possibilidade de você se aprofundar. E quando você se aprofunda, você entra. Tem um trecho do texto aqui, como eu Eu já li conheço vários esse artigos, eu texto. não sei onde está. Eu já li Mas, esse texto, por um acaso, esse que você está isso, falando, já li umas 200 vezes. Eu sei qual pois é. é, daí ele fala É disso, então realmente. eu acho que isso pode ajudar a pensar. Agora, eu fiquei em dúvida com o que o Pablo falou. Ele vem de uma perspectiva dual? O Dilip, da Aham. De família uma dele. família, Mas daí ele Não, na aprofundou, academia, digamos Virou a assim. casaca. ele Perdão. estudou o Shankara, assim. Então, o Shankara é Adwaita, né? É Pois não é. dual. E não dual radical ainda, né? O não dual apenas, né? O Kevala Adwaita. Então, mas inclusive nesse livro do Gavin Flood, eu achei que esclareceu muita coisa que o Dilip fala, assim, porque ele fala numa outra linguagem, às vezes até mais simples que o Dilip. Uma das discussões que a gente fez aqui no comecinho desse texto era aquela coisa do Jnana e do Bhakti, se ele
virava uma coisa só, lembra do açúcar? Eu não quero virar açúcar, eu quero saborear o açúcar. E aí a gente levantou-se. O Bhakti, então, ficava as duas coisas. E aí, nesse livro do Gavin Flood, ele deixa meio claro que, assim, o Advaita Vedanta, ele é Jnana, então ele é uma coisa só, é o radical. Não existe dois de jeito nenhum. As outras 5 escolas que são Bhakti, porque só o Advaita que é Jnana, o resto é tudo Bhakti. Essas, então, assume, aí não é aquele dualismo que está sempre com uma palavra junto, um dualismo qualificado, não dualismo qualificado, ou dualismo não sei o que, ele assume que você, como devoto, você saboreia a divindade, mas não necessariamente você se funde com a divindade. Então, acho que ficou um pouco mais claro na minha cabeça que o Bhakti permite essa coisa que não chega a ser um dual, é uma coisa que depende da outra, então é uma coisa só, mas um depende do outro, né? Eu sempre lembro de uma gestação, onde o bebê ele não vive sozinho, então é quase como o bebê e mãe fosse uma coisa só, mas não é uma coisa só, entendeu? Embora eles tenham uma interdependência, existe uma... né? O bebê não vai sobreviver sem a mãe, mas... Então eu penso sempre na gestação, acho que foi... Está fechado, Roberto, teu microfone. Eu pensei nessa mútua, né? Adorei essa analogia que você fez, achei perfeita. Porque o bebê não sobrevive, né? Mas ele é um bebê, ele existe ali separado, mas... Existe, mas não existe. Existe, mas não existe, exato. Que foi a forma mais próxima de imaginar o que é esse dois completamente dependente um do outro, né? Que Então, é esse... Como é que é o nome dessa... então, eu estava procurando aqui, tem um dualismo, um dualismo qualificado, aí tem... esse aí do dualismo qualificado, tem um nome diferente. O Pablo falou É, agorinha. O tem um Vaisheshta, qualificado é não dualidade radical, que é do Shankara, não Kevala dualidade Dvaita, qualificada, Que vala. que é a do Vishishta Dvaita, Ramanujacharya. A do então Ramanuja é que é a não dualidade qualificada. esse é o Vishishta Dvaita, Vishishta Dvaita. qualificado. A gente vai Isso. chegar no texto, né, que a gente Vamos, então. volta para isso, lá na página 125 a gente vai falar disso, eu acho que daí dá para a gente discorrer bastante sobre o assunto, mas assim, na minha cabeça ficou muito claro que só o Advaita que realmente é a não dualidade, como que é o Kevala, Pablo, a tradução? Radical ou apenas. Assim, ao pé da letra seria apenas, né? Somente. Só existe a não dualidade. Isso, e que essas outras 5 escolas permitiriam, então, essa dualidade meio mascarada, e que não é bem... E esse texto, esse artigo especial é justamente, partindo do ponto de vista de Matsudana Sarasvati, você unir aproximar o os lado dois. Bhakti e Jnana. Isso. Porque exatamente, eu acho que são escolas diferentes porque gerou polêmica lá atrás, entendeu? Aí um falou, então tá bom, você quer seguir esse caminho, você vai, eu vou por aqui, né? Mas que no fundo é a mesma coisa. São só questão justamente dessa interpretação filosófica mesmo. Para eles isso é natural, essa discordância que vão gerando outras escolas, que está justamente dentro dessa ideia de que assim não tem uma verdade, tem várias perspectivas, né? Então, assim, cada uma vai se adaptar ao contexto que precisa se adaptar. Isso a gente vai ver aqui no Avatar. Como que ele se adapta, como que o mestre se adapta. Se ele precisar usar de Bhakti com o aluno, ele vai usar de Bhakti com o aluno. Isso é pedagogia, entendeu? Porque você vê isso muito no Ramakrishna. O Ramakrishna, ele usa de tudo, ele formou em tudo, né? Assim, ele passou por tudo que você imaginar, Tantra, pelas escolas Vaishnavas de Bhakti, ele foi inicializado no Vedanta, no Advaita Vedanta, e ele usa de diferentes pedagogias, o que for preciso com os discípulos dele. Você percebe que ele se contradiz. Isso é do Avatar, isso é do mestre também, entendeu? Mas assim, não é que é uma porra louquice, né? Justamente o mestre é o único que é capaz de fazer isso, de instrumentalizar da forma que for preciso ali e criar uma pedagogia específica para resolver aquele problema pontual, né? Então, assim, por isso que admite essa pluralidade hermenêutica, que é o que a gente está falando aqui. Então, a gente tem várias interpretações de um mesmo texto
que são feitas pelas escolas, que são feitas a partir de um estudo do texto, de comentários desses textos dos mestres, dos discípulos dos mestres, e que vem toda essa linhagem e que também vão se adaptando contextualmente, contemporaneamente. Então, é um texto extremamente contemporâneo também. O Dilip até detesta que fala que são ensinamentos antigos, né, que são textos antigos. Não, são extremamente contemporâneos. A eficácia deles é justamente essa, né, essa adaptação que o mestre faz, inclusive, né, para poder continuar com a textualidade que a gente falou, que é essa capacidade de transformar o discípulo. Ok, E o que a então, gente... só para poder fechar aqui. Então, o primeiro, voltando para o parágrafo, o primeiro princípio que sobre a manifestação do Avatara tem duas condições que nós vimos. A primeira, que ele seja consciente de que ele é um mestre, que ele é consciente, não é isso? Que ele já nasce com a consciência de que ele é imanente e transcendente, certo? Isso. E a segunda condição, que é o segundo princípio de manifestação, né? Ainda no Que primeiro é o parágrafo. que a gente vai ler o A gente vai segundo. ler agora o segundo. Uhum. Isso. Eu vou entrar agora nessa parte. Tá, vai lá. Que a gente parou na lista, né? Ele dá duas listas aqui, uma inclusive entre o Buda, de avatares de Vishnu, que são 10 nessa listagem. Isso aqui é uma coisa muito contextual, né? A maioria das escolas Vaishnavas, sei lá, da região tal, vai pegar uma lista e outras escolas vão pegar outra. Aí ele destaca aqui que tem escola que ele fala qual, que depois podem ler com calma, para a gente não parar nesse ponto, que o Buda entra como avatar, o outro Buda não entra como avatar. Mas, enfim, e que o Krishna é um avatar do Deus Vishnu, para algumas escolas, e para o Krishnaísmo ele não é nem um avatar do Vishnu. Então, assim, são pluralidades mesmo que tem lá e que são muito contextuais, é muito tradicional, é daquela vila ali, daquela cidade, daquela família, é tudo muito contextual lá. Então, ele vem falar então do Avatara, que é justamente essa manifestação de Vishnu aqui, né, na Terra. Então, quando se dá essa manifestação? Quais são as condições para se dar essa manifestação, né, e como que ela acontece, né? Que seria o Krishna, né, aqui, né? É só lembrar do Gita mesmo, o contexto do Vishnu, o contexto de quando acontece tudo ali, né? Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Ele fala então de dois princípios que regem a manifestação do Avatar, né? O primeiro, para resumir, o primeiro princípio seria assim, que o Avatar, ele chama de princípio da completude. Ou seja, o Avatar é um ser ciente da sua completude, de que ele é uma manifestação do absoluto, da verdade. Ele é ciente disso o tempo todo. Ele sabe, o Avatar ele vem com essa consciência, né? De que ele é a manifestação da completude. Parece meio lógico, né? Mas é isso, né? E de que o Avatar, nenhuma moral esgota as ações do Avatar. Né? Então, muitas vezes, ele fala isso aqui porque muitas vezes você vai pegar a narrativa do Krishna, você vê na infância, por exemplo, que ele dá um exemplo, o Krishna, ele age de forma amoral, digamos assim, né? Na nossa visão. Às vezes ele vai roubar açúcar na cozinha da mãe dele. Né? Porque justamente essa questão do Avatar, ele é um ser que ele é a própria fonte da moralidade. Então, nenhuma moral vai esgotar a ação do Avatar. Então, você vai assustar dependendo com uma narrativa falando de uma atitude de um Avatar, entendeu? Mas a ação dele é pedagógica e ela está além dessa moral sua que você está julgando ele. Então, é isso que ele quer dizer. Então, que esse princípio da completude fala disso. Ele tem plena ciência da sua condição última, enquanto universalidade e transpessoalidade. Então, ele sabe que ele é um ser completo, uma manifestação do absoluto, e ele é metamoral. Mais que isso, ele é a fonte de todas as morais.
E aí ele dá o exemplo aqui, né? Que essa adaptação das ações dele independente da moral que você acha do que é certo, do que é errado, são adaptações pedagógicas de acordo com o que eu falei, essa questão do mestre, de acordo com a demanda, que são várias, dos discípulos, né? Ele chama aqui das formas de sofrimento e alienação humana, é que ele vai agir. Entendeu? Por isso que ele acaba sendo metamoral. Do nosso ponto de vista, ele é metamoral. Mas ele é a própria moralidade, ele é o absoluto. Então, é um caso muito particular, Avatar. Ele dá os exemplos, então, ele fala aqui, né, as narrativas de Krishna são um exemplo vibrante dessa confluência entre completude, né, essa ideia de saber-se avatar, de ser completo, de saber que é uma manifestação da completude e da metamoralidade. Então, ele dá dois exemplos aqui. Símbolo máximo do amor filial, o infante Krishna é tanto um pequeno herói que destrói os demônios do mal, quanto a criança travessa que furta a coalhada da cozinha de sua mãe. Então, e outra coisa, símbolo máximo do amor universal, que preenche integralmente o coração das jovens pastoras, ele é o amante secreto, Parakia, que dá sentido e estabilidade à vida marital das amadas. Símbolo máximo da reconciliação sociocósmica, Krishna é tanto um diplomata pacifista quanto um transgressor dos protocolos bélicos, visando assegurar a vitória das forças do bem. Ou seja, é isso que a gente falou. Nenhuma moral vai esgotar a ação de um avatar, né? Porque essa moral ela não deixa de ser nossa, né? Ele está além disso. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da completude que engloba essas duas coisas que a gente falou, né? Que é a ciência de ser completo e a metamoralidade. O segundo princípio, eu vou ler o texto e aí a gente comenta. O segundo princípio que rege a manifestação de um avatar é o princípio da adequação, ou de enquadramento contextual de sua ação no mundo. A adequação contextual é condição sine qua non de sua eficácia cósmico-existencial e revela-se na forma de um ajustamento situacional de seus ensinamentos aos diferentes graus de alienação do sofrimento dos entes. Ou seja, é o que a gente estava falando aqui de como o mestre age, né? Como um avatar age. Ele adequa os seus ensinamentos ao contexto. A gente pode, entendeu? Ele Então, vai ser um para cada um. E um para o contexto que ele vem. O avatar geralmente vem dentro de um contexto que é de caos, do Dharma. Entendeu? Quando o Krishna, né, pega Cristo, olha Cristo, Jesus como se fosse um avatar. Sabe? Ele vem quando a moral, quando o Dharma está sendo, de certa forma, o mal está vencendo bem, vamos botar assim, na linguagem bem, quando o caos está instalado num determinado contexto, ele vem, ele se manifesta justamente para corrigir isso tudo. Olha o exemplo do Krishna, olha o exemplo de Jesus. Sabe? E ele adapta tudo. Olha Krishna e olha Jesus. Pega como se eles fossem dois avatares. Como que Krishna adapta o discurso, adapta o ensinamento, tanto para as ações dele, né, tanto dentro da sociedade, né? Vamos lembrar que antes do bate-papo dele com Arjuna, tem todo um contexto que o Krishna age para tentar evitar a guerra, né? E olha Jesus também é a mesma coisa, que tinha os discípulos iniciados dele, para quem ele falava, adaptava os ensinamentos e que eram os que tinham pré-requisitos para ouvir coisas muito mais, tipo o Sermão da Montanha, né? Muito mais existenciais, e ao mesmo tempo agia na questão do Dharma, vamos colocar assim. Então, acho que é esse que é o segundo princípio de adequação, né? Por isso que o Dilip fala que e ele ainda fala que essa adequação contextual é uma condição sine qua non
é de sua eficácia cósmico-existencial. Se ele precisa fazer isso para que funcione, né? Aquela coisa que no cristianismo a gente fala, né, que Cristo vem na forma humana para poder falar com o humano, né? Ele vem, ele se adapta todo a um contexto e isso de forma geral para onde ele se manifesta e isso de forma pessoal para os seus discípulos. Então essa adaptação. Então, de Lippe fala que então dessa adaptação, né, dessa adequação contextual que vai se revelar na forma de um ajustamento situacional dos seus ensinamentos aos diferentes graus de alienação e sofrimento do Zen. Então, ele fala que nasce daí, né, dessa adequação contextual, uma dupla dimensão que caracteriza a ação profilática do Avatar. Né, como ele vem para agir numa profilaxia, né, numa prevenção de um caos total, né, então tem uma dupla dimensão aqui dessa característica dele aí, da ação dele, né? Uma seria uma funcionalidade geral que se manifesta enquanto abrangência comunitária ou civilizacional. A gente comentou aqui agora, né? E a segunda seria uma funcionalidade iniciática, que se manifesta enquanto abrangência existencial individualizada. Isso aqui se aproxima do ponto que a Alina, inclusive, tinha levantado. Quando a gente pensa no nível de aprofundamento das religiosidades, né? O nível de aprofundamento no sentido em que você começa com um nível mais superficial, que é o religioso, e que tem exatamente essa noção de abrangência, de tocar a todos, né? De bem de senso comum, e no nível de aprofundamento a gente tem a perspectiva filosófica, que é aquela que é iniciática e que já não é para todo mundo, né? Então isso é muito, que eu acho isso muito interessante dentro da perspectiva indiana, em que você da religião você vai para você não descola da religião, você aprofunda nela, né? Que é isso aqui, esse Krishna vai dar conta, então, do sujeito que está lá com os seus rituais, preocupado com seus paraísos, né, e tudo mais, mas também vai dar conta daquele que deseja moksha e quer sair de samsara, enfim, ou pelo menos da loucura, do desejo, né, enfim. Ele vai dar conta de um e do outro, né? Isso. Exatamente, é isso que ele está falando, né? Dos dois níveis que o Lippe chama de laico popular e o outro de aprofundamento lá. Né? Então, assim, ele age tanto na sociedade como um todo, nesse cumprimento do Dharma, e quanto nessa parte iniciática de atender a quem está preparado ali, que é o único ali é o Arjuna, né, no contexto do Gita. Aí pega Cristo, é a mesma coisa, tem os discípulos dele ali em volta, que andam com ele, que ouvem ele, são os iniciados, E dizem que Lucas era o preferido, né? Assim, talvez porque Lucas tivesse alguma coisa a mais ali, um plus a mais. plus a mais. Então, é exatamente isso que a Roberto comentou. Em outras palavras, né, o Avatar é simultaneamente o mestre das comunidades e o mestre de cada um dos entes. Né? E as duas dimensões são processualmente distintas, mas encontram-se organicamente interligadas, através de uma dinâmica de evolução amplificadora, ou seja, esse abrir de horizonte que a Roberta falou. Você está num nível laico popular, que é o nível do ritual, você está lá fazendo rituais em troca de alguma coisa, né? E que aquilo ali é uma pedagogia. E o segundo nível, quando você já esgota esse primeiro, você vai obrigatoriamente pelo esgotamento desse primeiro nível, você vai adquirir todas os pré-requisitos para o segundo, que é o que acontece com a Arjuna. Você E na hora sabe que que, você chega nesse, então por isso que eles chamam de amplificadoras. Né? sabe que compreender isso me fez olhar com muito mais amorosidade para algumas experiências religiosas que a gente tem aqui no Brasil? De olhar e falar, cara, essa galera tá muito preocupada em ganhar coisas, né? Daí
a lógica do fazer religioso completamente conectada a essa perspectiva, né, do que eu vou, do que Deus vai me dar, né, de como eu preciso me comportar para ganhar coisas, seja aqui, seja agora. Isso foi um movimento assim bacana de auxílio na compreensão do outro, sabe? Que essa análise toda aqui me ajudou a fazer. Essa visão, Roberta, vem de mais de 40 mil anos que a religião existe como animística, né? Quando o humano acha que existem trovões, que a natureza é que é Deus, né? Então você tem que tratar bem a natureza para ela não te inundar, para ela não, né, ter tempestade de deserto. É um toma lá da cá, né? Muito bom. Mas Interessante isso que você então, está falando. eu Não, só complementando um pouquinho, eu acho que não só questionar o outro, né, Roberta? Questionar a gente, porque o quanto que a gente não faz as coisas dentro de um ritual esperando um retorno. Eu vou ser sim, bom para conseguir, sei lá, e uma das minhas crises foi exatamente essa. Eu disse, nossa, eu tenho sido uma boa menina, né, até então, e fiz tudo direitinho e nada se consolidou. Quer dizer, cadê meu paraíso, entendeu? aham, muito bom. Mas eu achei legal isso que a Sumaya falou, né? Quando você pensa na relação do homem com a natureza, partindo do pressuposto em que eu faço alguma coisa por ela para que ela me beneficie, e como é bonito a gente pensar numa perspectiva também animista hoje, em que não é que eu vou agir. Com relação à natureza em prol do meu próprio benefício, mas eu me vejo como irmanada, né? Conectada, como sujeito que também é natureza, eu também sou a pedra, eu também sou a montanha, que é o que Essa Krenar relação da fala mamãe e muito, bebê né? que vocês concordaram, você e a Rosana, essa relação de mamãe e bebê. A terra não precisa de mim para ela viver, né? Independentemente também eu posso pensar que eu estou aqui no meu apartamento e tal, não preciso da natureza para nada, mas na verdade uma precisa da outra. Uhum, uhum. Eu acho que é a incondicionalidade das coisas, né? Porque a gente sempre condiciona, né? Ah, vou fazer isso para aquilo. Se eu fizer isso, eu tenho aquilo. Então, é sempre uma condição. E É, ia ser uma incondicionalidade, como é o nosso amor em relação a filho, né? Quem tem filho sabe isso. Acho que filho vem mostrar essa incondicionalidade do amor, né? Só que todo o resto a gente está condicionando. Então, vou fazer isso para tem que transformar todo mundo em filho, ou em amor de a filho. natureza inteira, é tudo Bravo! Mas no amor interdependente. não apegado, gente, pelo amor de Pronto, Deus, que ninguém merece. esse amor tem que ser expandido e incondicional. Eu acho que a gente chegou à essência desse artigo. É difícil, um trabalho para a vida. Eu li um autor budista uma vez, né, um mestre zen, na verdade, que ele falou uma coisa assim que me marcou muito sobre meditação, né? Ele falando da maneira, digamos assim, ocidental de compreender a meditação, né? Que é sempre assim, a gente, de certa forma, medita em busca de um resultado, né? Então, a gente está meditando porque a gente quer aliviar as tensões, se tornar uma pessoa mais serena, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais concentrada, uma pessoa capaz de tal, capaz de tal. Então, a meditação está sempre condicionada a um resultado futuro, né? A uma utilidade, né? E ele falando, do ponto de vista budista, a meditação é um pouco diferente. Aí ele explicando essa ideia de que, né, o eu, digamos assim, se destrói e se reconstrói, não permanece, né? Não tem nenhuma unidade que permaneça. Então, aquele que está meditando naquele exato instante já não será aquele que daqui a, sei lá, 2 meses ou qualquer coisa assim vai estar lá vivendo uma outra situação como um outro presente, né? Então, a ideia da meditação não em função de um futuro, mas em função do estar presente pelo próprio estar presente, né? Esse estar no instante sem projetar nada para além do próprio instante. Isso é muito Ai, foi muito interessante. nietzschiano isso, hein? Muito nietzschiano, com Mas isso é bem certeza. budismo também, né, Também, Diogo? Isso é bem exatamente. budismo. Eu acho que é bem um princípio do budismo, né? Eu Da, acho da que sim, permanência das coisas e que exatamente. vale ao aqui e agora. Legal, legal. Muito bom. No fim das contas, você vai ver que só existe Deus, né? Vamos botar assim, que a gente chama de Deus. A gente está falando da Terra aqui, né? Eu estava pensando que na relação que você falou da Terra, que a Terra não precisa de mim, eu preciso da Terra.
Na verdade, não existe nem terra e nem você, né? Só existe uma coisa só. Essa diferença que está fazendo é você. Olha só, Uau! isso, Exatamente o seu isso foi problema. muito filhote Uau! de Lipe falando no Isso é Uau! muito de poder. Lipe, sentimos aí. Sensacional! Totalmente introjetado, mestre na Uau! pessoa. Já Agora eu sabe o entendi o que caminho. significa esse negócio do mestre que entra na pessoa aí. Caraca, cara. Mas eu falei você, mas eu me vejo repetindo, sabe, assim, sem vergonha nenhuma as falas dele, porque ele está em Eu mim também. e ele me autoriza, eu entendo que ele me autoriza a fazer isso. Não tem outro Bom, jeito, né? não tem. A gente vai ler mais um parágrafo ou a gente para? O que vocês Acho que acham? seria bom a gente parar, porque senão a gente também não está na nossa proposta, né? É verdade. Então Então, passamos já da hora. passaram-se 10 Hoje minutos. a gente Uhum. estava É. faladeiros, nós estávamos faladeiros. Mas foi necessário. Madúria. Estamos treinando Madúria, nossas relações. Isso é importante. Foi ótimo, gente, como sempre. Gente, muito obrigado, hein, pela acolhida, pelas boas-vindas. Me senti muito acolhido desde o início e estou muito feliz em participar e desenvolver esse estudo com vocês. Obrigado de Poxa, verdade. Diogo, eu não bom, pude Diogo. te ouvir. Desculpa, eu queria ter ouvido Que você, nada. Alina. Vocês Vai depois vão ser- ter que me contar. Alguém vai ter que resumir essas Sim. histórias para mim. A gente vai se escutando ao longo dos encontros. Tá Exato. bom. contando um Obrigada pouquinho. pela sua contribuição aí no grupo também. Isso. Valeu, Valeu, gente. gente. Prazer, hein, Beijo. gente? Tchau, Até tchau. semana que vem. Beijos, Tchau, tchau. boa semana. Peraí só um pouquinho. Alguém pode ficar aí? Deixa eu só ver aqui. Aqui tem um negócio de whiteboard. O que é esse whiteboard, gente? Ih, eu nem sei, também sou péssimo em... O que é? Como é o nome? Whiteboard. Aqui, ó. Whiteboard. Ó. Será que a gente pode escrever aqui? Ó, que legal. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Diogo! Só que não dá para escrever Olha, direito. caramba. Aqui dá para Achei escrever. que- Aí, gente. É verdade. Abuaita, deixa eu ver. Eu não sei nem onde é que tá isso de Whiteboard. Tá vendo ali embaixo, ó? Closed caption. Aonde? Closed caption. Closed caption. Tá dando para você ver, não? Tô conseguindo ver. Você escrevendo, sim. Não, embaixo, na sua tela, na sua Top barra. video, mudo, participante, share screen, reactions, apps, more. Não tem? Acho que lá, não. gente, tá vendo? Então, closed caption. Deixa eu tirar aqui o record. Deixa eu parar de... Cadê? Stop.